Nos coloquemos de pé em nome de Jesus, se você pode. Abra comigo a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Obrigado, querido. Obrigado. Versículo... 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Enquanto você abre a sua Bíblia... Glória a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês em Marlboro. Bethesda é minha igreja aqui no norte. Pastor Daniel é meu mentor, para quem não sabe. E sempre que a coisa aperta, a gente corre para o pé de Jesus. E pode sábado, pastor Daniel. Ele é meu ajudador depois do Espírito Santo. É uma alegria poder estar aqui com vocês e ver tantos milagres Deus fazendo nesse lugar, né? A Bethesda me lembra a igreja primitiva, irmão. Todo dia tinha testemunho, né? Milagre. Você deve estar muito proud, pride, um orgulho santo de fazer parte desse ministério, que tem transformado tantas vidas, inclusive a minha, tá? A boa notícia é que meu filho John Matthew já nasceu. Aquele jovem é um profeta, viu, irmão? Come muito. Geralmente profeta come, irmão, porque Deus disse, Elias estava na caverna dormindo, e disse, Elias, acorda e come. Longa a tua caminhada. Ele mama, mas não é suficiente, pastor Agel. Ele quer mamadeira. Ele nasceu com 9 pounds e meio, com 52 centímetros. Ele já rola na cama, ele já levanta a cabeça, já se mexe, ele dá risada para o pai. Eu estou todo bobo, irmão. Pensa no pai bobão. Ele já fica olhando assim para um lado, para o outro. Meu filho é super inteligente, glória a Deus. E foi difícil o parto, mas eu já mandei mensagem para o pastor Agel, pastor Daniel, pastor, já entrou no parto já, fica aí orando. E nasceu, está uma bênção para a glória de Jesus. Eu vou trazer ele, penso que em dezembro, para ser apresentado pelo pastor Daniel aqui na igreja, lá em Chelsea. E... Deus é muito bom, irmãos. Deus é bom demais. Deus cumpre promessas. Estou maravilhado mesmo com os testemunhos dessa igreja. Sempre que eu venho na Bethesda, eu prego, mas eu sou tocado, eu sou renovado, eu sou visitado. A minha fé é renovada. Por que eu falo isso? A gente que prega em tantos lugares áridos espiritualmente. Deus me leva em tantos lugares onde é vale de ossos secos. Cansa. Pastor Agel conhece, né, pastor Agel? Pastor Agel anda. Então, quando você entra num jardim regado como esse, você prega, mas você prega mais aliviado, porque o Espírito Santo de Deus já tomou conta do lugar, né? Dê glória a Deus nesta noite. Você vê que aqui Deus usa de pequeno a grande, de criança a velho, tudo aqui tem espaço, lugar para Deus usar. Você não pode, diga para o irmão, não fica de fora, entra nesse mistério, irmã, coisa linda. O testemunho desse irmão, esse último irmão aqui que veio, Deus te abençoe, vaso, edificou muito a minha vida, e Deus vai te usar muito. Deus vai te usar tanto, você não tem noção. Você vai tirar muitas almas do inferno. Você não tem noção do que, como Deus vai te usar, meu irmão. Eu acho que você tem já uma ideia. A fúria tem um motivo. É porque muitas almas foram inscritas no céu por causa da sua vida. É coisa grande, viu, querido? Coisa grande. Deus te abençoe, Deus te guarde. E seu testemunho me edificou muito. E tem muitos jovens, principalmente, que precisam ouvir o seu testemunho, para a glória de Deus. Deus, Ele é lindo ou não é, gente? Diga aí, se não é. Eu estava dizendo para hoje, com quem foi? Foi com o pastor Luciano, né? Eu disse, rapaz, é o seguinte, pregar na Bethesda é diferente. Você tem que orar o dobro do que você ora, tem que pedir a Deus misericórdia, porque, irmão, só tem peixe grande aqui, irmão. Irmão, na Bethesda não tem piabinha não, irmão. Então,
O pastor Daniel disse assim: pastor Joel, às vezes tem pregador que a gente traz, a gente fica com pena, porque o pregador está em 20 por hora e o povo já está 120 por hora. Aí fica com pena dele. Eu digo: irmão, então ore por mim, para Deus ter misericórdia de mim. Mas hoje de manhã foi uma bênção. Quem estava hoje de manhã, diga aleluia. 2 almas vieram para Jesus Cristo. E esse pastor Joey Nobre é missionário de vocês. Então eu tenho que prestar conta a vocês. As missões estão de vento em polpa, 7 igrejas, 4 na Índia, 3 na África, 2 no Quênia, 1 em Moçambique, 1000 crianças, vários pastores sendo sustentados, graças a Deus, mensalmente, e as cruzadas acontecendo, milhares de almas vindo. 3 cruzadas, só 3 cruzadas na Índia que fizemos, foram 16.800 almas que vieram para Jesus Cristo. E cada cidade que fazemos uma cruzada, Deus manda construir uma igreja, e assim a gente faz para congregar os novos convertidos que estão chegando. E vocês são parceiros, vocês são uma igreja que nos tem sustentado, e eu louvo a Deus. Íamos para o Paquistão, já éramos para ter ido para o Paquistão, mas como vocês sabem, teve aquele atentado lá, e a gente não pôde ir por questão, irmão, minha esposa está jovem, irmão, eu tenho um filho para criar ainda, né? Então, a gente tem que vigiar, ter o cuidado, a cautela. Então, por essa questão dos atentados no Paquistão e do nascimento do meu filho, prorrogamos para o ano que vem, tá bom? Uma cruzada para 40 mil muçulmanos. Vocês têm que ver aqui, depois a foto, lá no meu Instagram, Joey Nobre, irmão, entra lá, por favor. Segue a gente lá, Joey Nobre Oficial no Instagram, vai ver lá as fotos, os vídeos da cruzada, é coisa gigante. E o nome do Senhor glorificado, siga orando por nós, em nome de Jesus, diga amém. A palavra nesta noite encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Um abraço, um beijo para meu pastor, que está lá. Irmão, se eu soubesse que ele estava lá em Orlando, irmão, eu ia levar um copo de água para aquele profeta, viu? A mala dele que carrega sou eu, mas ele está lá, né, fazendo a obra do Senhor. Deve assistir esse culto depois, que Deus siga te abençoando, pastor Daniel. Nós vamos estar aqui até terça-feira, temos um culto para eu ministrar, e na quarta-feira a gente volta para casa, porque eu não vejo a hora de ver o meu bambino lá. Glória ao nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 16. Você já tem? Aleluia. Versículo de número 9. Quando você tiver encontrado, por favor, diga comigo, amém. Porque uma grande e eficaz porta, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Diga comigo, porta grande e eficaz. Diga glória a Deus. Os inimigos da porta. Toma o teu assento nesta noite na presença de Jesus Cristo. Certa feita, T.D. Jakes, um pregador de Dallas, Texas, disse a seguinte frase: você enfrentará a sua maior oposição quando você estiver mais próximo do seu maior milagre. Isto porque portas abertas atraem adversários. Oportunidades geram oposição. As suas bênçãos vão incomodar o inferno. A maior oportunidade que Davi teve na sua vida foi pisar no palácio do rei, estar ao lado do rei, servindo ao rei, mas o seu maior inimigo era o próprio rei. Aqui o texto sagrado traz um louvor na parte A do versículo e uma advertência na parte B. Na parte A, Paulo está louvando a Deus pela porta que está aberta. Uma porta grande e eficaz se me abriu. A bênção chegou. A vitória está aqui. Testemunhos e louvores Paulo está dando pelo que está acontecendo na sua vida e no seu ministério. Mas a parte B do versículo não é um louvor, é uma advertência. Paulo não fica tão embriagado com as bênçãos, tão
emocionado, empolgado, que ele se esquece que perto da porta tem uns adversários. Ele diz: apesar que eu reconheço que Deus abriu a porta, apesar que eu reconheço que a porta é grande e eficaz, existem adversários. Mas para entender o contexto, nós precisamos viajar no texto sagrado a Atos dos Apóstolos, capítulo 19, os versículos 11 ao 23, onde Paulo escreve de Éfeso para os coríntios que estavam em Corinto. E o contexto de Éfeso era o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, diz o texto, capítulo 19, fazia obras extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais de Paulo era levado para os enfermos, e as enfermidades saíam deles, e os espíritos imundos fugiam. Os que haviam crido vinham confessando publicamente os seus pecados e se entregando para Jesus. Os que praticavam artes mágicas, os bruxos e feiticeiros, traziam seus livros de mágicas e queimavam na presença de todos, somando um total de 35.000 peças de prata, de maneira que a palavra de Deus crescia e prevalecia. Aqui está o testemunho da porta que Deus abriu, porta grande e eficaz. O evangelho chegou em Éfeso, uma cidade da Europa que se tornaria a base de maior expansão missionária de toda a Europa, e de onde se expanderia o evangelho por todas as partes do mundo. Dali, o apóstolo Paulo dá esse testemunho: Deus havia dado a cidade ao apóstolo Paulo. Essa é a grande porta que se abriu, e a porta é eficaz. Só que logo após esse testemunho de grandes milagres, de grandes conversões, de grandes prodígios e maravilha, a Bíblia diz que um homem por nome Demétrios causa um tumulto e uma grande confusão, porque eles levaram todos os efésios da cidade, uma grande comoção, para protestarem sobre a pregação de Paulo. E agora aqueles homens enfurecidos, porque eles eram seguidores da deusa Diana, que era padroeira da cidade de Éfeso, que tem a mesma imagem de Iemanjá da Bahia, uma padroneira daquela cidade, onde eles eram devotos. Ele dizia: este Paulo está pregando contra a nossa fé, contra a nossa religião. O resultado foi que um grande tumulto aconteceu, um grande alvoroço, e aqueles homens invadem o teatro e lançam mão de todos os obreiros daquela cidade. Paulo então reconhece que tem porta aberta, mas porque a porta está aberta, porque os milagres estão acontecendo, porque a bênção está fluindo, ele não podia abaixar a guarda, porque havia inimigos. A vitória ainda não havia sido estabelecida completamente, e a guerra não havia acabado. A guerra não termina quando a bênção chega. A bênção é uma das manifestações de Deus para dizer que você está indo na direção certa. Mas mesmo depois de uma vitória, a batalha continua, a guerra continua, porque próximo às suas portas existem os seus inimigos. É por esse motivo que nós não podemos nos surpreender à medida que você aceita os convites de Deus para fazer a vontade de Deus, para andar com Deus, para viver para Cristo. Não se surpreenda se os inimigos se multiplicarem, os inimigos dentro da sua própria casa, dentro do seu trabalho, quando a oposição se levantar espiritual, pessoas que antes andavam com você, agora te odeiam, falam mal de você. Por quê? É porque você está atendendo convites de Deus, é porque você está fazendo a obra de Deus. Mas o bom sinal de tudo isto é que quando você decide fazer a vontade de Deus, as lutas vêm. Mas se você está lutando, é um bom sinal. Por quê, pastor? Porque se você está lutando, é que tem adversários do seu território. Mas se tem adversário, é porque já tem porta aberta. Levante a mão e dê glória para Jesus Cristo. O motivo da luta de alguns nesta noite é por causa justamente da porta que Deus já abriu. E algumas lutas você vai começar a enfrentar só por causa da porta que não vai se abrir, mas a porta já está aberta. É por esse motivo que nós precisamos entender então que a bênção de Deus exige uma grande responsabilidade dos seus fiéis. Vou falar de novo, diga comigo: a bênção de Deus
exige responsabilidade. Por que, pastor Joey Nobre? Por causa da proximidade entre o bem e o mal. E eu vou explicar esse mistério aqui. A bênção e a maldição estão próximas. A vida e a morte estão próximas. A porta aberta está bem próxima dos inimigos. E os inimigos estão rondando a sua bênção. Quando você olha o texto sagrado que Deus diz: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Os inimigos não estão muito longe das suas portas abertas. Por isso todo cuidado é pouco. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Vida e morte estão próximas. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. As suas bênçãos estão aqui, mas o inimigo está logo aqui próximo. Olha o que Deus disse para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, ou seja, não está longe de ti, está bem perto de ti, portanto vigia, mas cabe a ti dominá-lo. Então escute o que eu vou dizer. Não é pelo fato que você está vivendo em vitória que o fracasso está longe da sua vitória. Não é pelo fato de você estar na bênção que a maldição está muito longe, está bem pertinho. Não é o fato de Deus ter aberto as portas que os inimigos estão longe de você, está perto de você. Sorriso e lágrimas estão perto, vitória e fracasso andam juntos, santidade e pecado está próximo um do outro. Uma decisão errada e você sai da vida para a morte, da bênção para a maldição e da vitória para o fracasso. Portanto, vigia e observa os adversários. Diga para o irmão: vigia. Satanás não está muito longe, não. Posso alertar a igreja hoje? Diga amém. Ele está do lado de fora esperando você. Ele não está contente com as nossas vitórias, com os nossos testemunhos, com as nossas conquistas. Por isso Paulo diz: a porta é grande e se me abriu, e eu não estou dormindo, eu estou bem acordado e de olho aberto, porque sempre que Deus abre uma porta, os inimigos se multiplicam. Não é por acaso que quando você conta uma bênção, que você recebe uma vitória, que o milagre acontece, na semana seguinte o inferno se levanta contra você. Isso é bíblico, isso é histórico. Olha a história dos homens. Por que, pastor Joey, isto acontece? Porque Satanás conhece a nossa psicologia, o diabo conhece a nossa índole. É da natureza humana descansar depois de uma grande conquista. As batalhas espirituais cansam, as lutas espirituais fadigam. E depois que você conquista uma bênção, uma vitória, que você orou por tanto tempo, que temos uma tendência natural de baixar a guarda. Mas posso dizer para você, se o diabo usava um exército de 100 demônios para tentar roubar a bênção de você, para você não receber, depois que você recebe a bênção, ele multiplica os demônios para 1000. Diga comigo: misericórdia. Por que, pastor Joey? Ouça que eu vou te dizer. Olhando para o testemunho de Jesus, isso aqui é um alerta para a igreja. Ele disse: quando o espírito sai de uma pessoa, ele habita por lugares áridos. Quem me ouve, diga amém. E depois que ele habita por lugares áridos, ele diz assim: voltemos para a casa de onde saímos. E a Bíblia diz que depois que essa pessoa foi liberta de um espírito, alguém me ouve? Ela tem que se preparar para enfrentar, depois de uma libertação de um espírito, se preparar espiritualmente e se preparar em fé para enfrentar não um espírito que saiu, mas 7 espíritos piores do que ele. Quem falou isso foi Jesus. Alguém está aqui? Diga amém. Ele diz: voltemos para a casa de onde a gente saiu. Só que ele volta porque ele quer, diga comigo, retaliar. E quando volta, encontra a casa varrida e arejada, porque quando ele saiu deixou uma sujeira, mas o Espírito entrou, limpou a casa, varreu a casa. Só que ele volta com reforço. Alguém está ouvindo? E ele, com a gangue, ele traz 7 espíritos piores do que?
Então, irmão, isso aqui é para a igreja militante. Isso aqui, eu não prego isso aqui em qualquer lugar, pastor Egel. Aí o crente está aqui glorificando porque ele recebeu uma vitória e foi liberto de um espírito. Só que o espírito não se dá por conformado. Alguma irmã falou aqui que ele voltou. Quem foi a irmã que levantou aqui? Ele voltou. Só que ela estava preparada para encontrar ele com a gangue, com quem viesse. Voltou para correr. Olha para cá. Ele, quando disse, leva 7, então são 8 que voltam. Então, às vezes, depois que você tem uma vitória espiritual, não baixe a guarda. Porque agora era um que você enfrentava, agora você vai enfrentar 8. Só que tem uma diferença. Diga, qual é a diferença? É que antes você servia a Satanás e ele estava dentro de você. Agora você está liberto. Pode vir 8, pode vir 18, pode vir 80, pode vir 1000. Agora a casa está limpa, a casa está adornada e não vou aceitar que entre de volta. Levante as duas mãos para os céus. O que você está dizendo, pastor Joey, é que uma vitória que você teve não significa que a guerra acabou, não significa que o inimigo está vencido, significa que uma batalha foi vencida, mas a guerra continua. Dê um tapa violento na mão da irmã e diga, a guerra continua, a guerra continua, a guerra continua. Alguém me ouve e diga amém. Por isso, meu camarada, não para de vir para a igreja não. Não para de vir nos cultos, não deixe de vir na oração, não deixe de vir para monte, de fazer campanha, de fazer jejum. É cultos terça, quarta, quinta, domingo. Por quê? Porque eu tive uma vitória semana passada, mas essa semana o diabo está com tanta raiva pela vitória que eu alcancei, que ele vai trazer uma gangue com ele. Portanto, eu preciso estar preparado, porque a porta se abriu, os adversários estão se multiplicando. Mas quem está pronto para a guerra, levante a mão, e se vai adorar Jesus com aplauso, aplauda Jesus Cristo nesta noite. Diga para o irmão, não baixe a guarda. Diga, guarda a porta. Alguém está aqui, diga aleluia. Quando nós olhamos para a história, nós começamos a ver que a Bíblia revela a trajetória de grandes homens de Deus que tiveram grandes conquistas e grandes vitórias com o Senhor. E pode observar que todos eles baixaram a guarda depois da vitória. Vou começar por Davi rapidamente. A Bíblia diz que era tempo de guerra e Davi decidiu ficar no palácio. Ai, me ajuda aqui, Espírito Santo. Diga assim comigo, em tempo de guerra, eu não posso ficar no palácio. Irmão, se em tempo de guerra você ficar no palácio, irmão, a queda é certa. A Bíblia diz que todos foram para a guerra, só que Davi, olhe para cá. Davi já havia vindo de uma campanha de muitas batalhas vencidas. Só que Davi achou que ele tinha o luxo de descansar no tempo que Israel estava em guerra. E ele ficou no palácio, mandou o general, mandou o seu exército, e as batalhas continuavam sendo travadas, mas o rei ficou no palácio. E no palácio ele baixou a guarda. E diz a Bíblia, você conhece muito bem a história, no finalzinho da tarde ele se levanta de um sono e vai para o pátio. E quando chegou do pátio, lá estava a queda de Davi. Uma mulher se banhando, ele olha ela, cobiça, manda trazer, comete adultério com ela e manda matar o esposo dela. E o preço que Davi pagou foi muito alto, porque Davi não entendeu que depois de uma batalha, e enquanto está em guerra, nós não podemos baixar a guarda. Escute o que eu vou dizer, o nosso descanso não é aqui. Enquanto você estiver vivendo neste corpo mortal, vai haver uma batalha entre carne e espírito, e não tem como você dizer, eu vou tirar umas férias da guerra, porque Satanás, ele investe, eu digo, 100 demônios numa batalha, e ele investe 1000 demônios após uma batalha. O diabo às vezes, ele não vai nem reservar os piores demônios para quando você tiver algum problema, mas sabe quando você vai enfrentar os seus maiores inimigos? É quando você já estiver vivendo a sua vitória. É quando a bênção tiver chegado. Escuta,
é quando a prosperidade vier, é quando a honra vier, é quando Deus começou a cumprir as promessas na sua vida, é quando você vai enfrentar os seus maiores inimigos. Porque quando você está em problema, você ora, você jejua, você busca, aí Deus responde, abre a porta, você glorifica pela porta que abriu. E a primeira coisa que você faz, você senta, deita e coloca as armas de lado. Só que é neste momento que o inimigo ataca. Ouça o que eu vou dizer. Sabe quando o Hamas decidiu atacar Israel? Não foi em dia de guerra, foi em dia de descanso. Foi no sabate. Foi no sabate, no dia de descanso. Porque ele sabia que no sabate nenhum israelita está armado, nenhum israelita está no posto, eles estão distraídos. Você não pode viver uma vida cristã espiritual achando que o diabo está sentado com o braço encruzado, tomando suco de limão. O diabo está atrás da sua vida, está atrás da sua família. Por isso é importante você conhecer todos os princípios espirituais, de batalha espiritual, de libertação. Por isso eu amo esse ministério, porque não brinca com demônio, não brinca com pecado. O Senhor veio para desfazer com as obras do diabo, e se ele pensa que ele não vai dar descanso para nós, é nós que não vamos dar descanso para ele. Maior é aquele, levante a mão para o céu aí agora, ele vai saber que ainda existe watchman na torre, ainda existe aquele que guarda na torre, ainda existe aquele watchman que sobe na torre, que fica tocando a trombeta, que fica observando, ainda existe sentinela que está acordado, que está vigiando, que está olhando de dia e de noite. Que o Espírito Santo venha trazer um sentimento de alerta, de emergência. O inimigo quer atacar, quer destruir a família, quer matar os filhos, quer roubar nossa paz, mas nós estamos posicionados. Vigiai e sejamos sóbrios, porque o adversário ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu vou dizer para Satanás: você pode rugir como leão, mas o verdadeiro leão está bem acordado, e o nome dele é Leão da tribo de Judá. Se você crê que ele está nesse lugar, dê um aplauso e glória para o nome desse Jesus. Diga para o irmão: a porta está aberta. Vigia os adversários. Alguém está aqui? Diga aleluia. $120.000 midianitas contra 30.000 israelitas, 4 vezes mais o tamanho do exército contra o povo de Deus. Deus disse: Gideão, é tempo de guerra. Gideão arregimentou o povo, 30.000 homens. Quantos homens? E saiu para a guerra. Gideão já estava preocupado, porque estava com o número muito mais reduzido. Estava preocupado, temos pouca gente. Só que Deus apareceu e disse: Gideão, tem muito homem contigo. Aleluia, porque você não estava lá. Já está difícil, Luciano, agora que estreitou, vai ser bagaceira. Deus está dizendo. Por que Deus faz isso com a gente, né, pessoal? Não sei. Porque Deus é Deus de princípios. Diga aleluia. Gideão, eu já sondei o coração de um monte de gente aí e vi que não está pronto para guerrear, não. Faça um teste, Gideão. Diga assim, ó: os covardes e medrosos voltem, para poder você ver quem que vai ficar. Ele falou o seguinte: Deus falou comigo essa madrugada, hein? Tem medroso aí na área e tem covarde. É o seguinte, olha que doideira. Quem for medroso e covarde, vaza. Ih, irmão, foi embora 20, quantos mil? 10.000, vazou. Tinha 30, ficaram 20.000. E agora piorou tudo. 20.000 estava ruim, ficou pior. Alguém me ouve, diga amém. Caminhar com Jesus às vezes, irmão, às vezes piora um pouquinho para melhorar de vez depois. Diga para o irmão: fica tranquilo, o general da guerra conhece a guerra. Mavi, vamos lá.
Podemos ir, Senhor? Podemos. Com 20 mil só? Vai lá, vai. Deus disse, para. E o que, Senhor? Agora? Estava dando reforços para a gente? Não. Ainda tem muita gente com você. Ô irmão, é quando Deus começa a te apertar assim, é que Ele dá vontade de dizer assim, é o seguinte, me deixa aqui no cantinho, vai, porque eu não quero morrer agora. Tem muita gente contigo. Faça uma coisa, leva o povo para as águas. E Deus vai levar crente aqui para as águas, hein? Eu vou agora te mostrar quem está preparado para esta guerra. E o sinal vai ser esse, Gideão. Eu já vi que os midianitas são muitos adversários. A porta lá é grande, mas você não pode guerrear com homens fracos e que não vigiam. Faça uma coisa, mande eles beberem água no riacho, e aquele que beber a água com a mão e com a outra mão na espada, olhando os inimigos, você põe de um lado. Mas quem se abaixar e lamber a água como lambe o cão, você põe do outro lado. E a Bíblia diz que aqueles que baixaram a cabeça, tirou o olho do inimigo para lamber a água como lambe o cão, foi o número de 19.700 homens. Somente 300 botou a mão na espada, botou a outra mão na água e os olhos estavam no inimigo. Quem pegou, diga aleluia. Deus está dizendo, essa vitória, essa batalha vai ser vencida com crentes que estão ligados no mundo espiritual. Alguém está aqui, diga aleluia, por favor. As duas mãos para os céus agora, porque, irmão, escute o que eu vou dizer. Escuta o que eu vou dizer, irmão. No ajuntamento da igreja, pastor, tem muita gente ali, mas Deus está dizendo, eu conheço quem são os meus. Eu vou sondar, eu vou provar, eu vou testar. Se você for medroso, não vai prosseguir. Se for covarde, não vai prosseguir. E se for distraído, também não. Deus está levantando um grupo seleto. É pouco, mas é tudo treinado, é tudo alinhado. É alinhado na terra, é alinhado no céu. E Deus vai dar os 120 mil em nossas mãos com 300. Levante a mão para o céu. Às vezes você se sente sozinho, se sente desanimado, se sente que está perdendo a batalha, mas Deus manda dizer, a minoria comigo é muito, eu vou adiante de você, e a vitória que eu vou dar sobre os midianitas vai ser tão tremenda, que vão contar pelo resto da história. Gideão chegou com 300, disse, Gideão, agora com os 300 aqui, eu vou pelejar essa batalha. Faça uma coisa, você vai tocar trombeta, vai quebrar os vasos, e vai dizer, pela espada do Senhor e de Gideão. E quando os midianitas ouvirem, ouça o que eu vou fazer. E quando quebrou tudo e tocou a trombeta, irmão, a Bíblia diz que os midianitas ficaram enlouquecidos, e uns começaram a matar os outros, e Israel não precisou levantar nenhuma espada, porque a peleja é do Senhor, a peleja é do Senhor, a peleja. Levante a mão para o céu e dê glória para Jesus. Dê glória para Jesus. Diga para o seu irmão, fique alerta. Diga, fique ligado. Tem inimigos na terra, tem portas abertas, e quando Deus abre a porta, é porque tem muito tesouro, tem muita bênção, tem muita vitória, tem muita coisa que Deus quer fazer, mas é preciso estar na posição. Quem está aqui, dê um glória a Deus. Quando eu olho para Elias, eu vejo Elias cheio de autoridade. Ih, Jesus me ajuda aqui nessa hora. Ele sobe no Monte Carmelo, o cara estava tão ousado. Ele sozinho me enfrentou 850 bruxos. Quantos falsos profetas? Quantos? Era 850 contra 1. 400 de Azera e 450 de Baal. Ele foi, pensa na ousadia desse homem. Ele desafiou. Ele disse, o Deus verdadeiro responde aqui com fogo. E eles gritaram, nada no fogo, não desceu, desceu. Quando Elias tomou a palavra, irmão, na hora, desceu fogo, consumiu tudo. Todos os 850 foram mortos pela espada. E grande foi o avivamento em Israel, no Monte Carmelo. Mas no outro dia, ele recebe a ligação. Alguém está aqui, diga amém, por favor. Aleluia. Jezabel mandou um WhatsApp para Elias.
Diga para o irmão, cuidado com Jezabel. Jezabel vai aparecer, irmão, depois das suas vitórias. Só quando você estiver, porque quando você está na lama, ninguém, mas quando está na bênção, o diabo quer bagunçar o que está dando certo. Quem está aqui, diga aleluia. Olha o zap. Ele olhou, quem é esse aqui desconhecido? Quando abriu, Jezabel, aquela carinha de demônio dela. Pelos meus deuses, que amanhã, a esta hora, você vai estar morto como você matou os meus profetas. Sabe o que ele fez? Ele vazou. Perna para quem te quero. Ele ficou tão deprimido que ele entrou numa caverna e pediu a morte. Sabe o que ele falou? Eu não sou melhor do que ninguém. Todos os profetas morreram e só ficou eu em Israel. Eu disse, vem cá, deixa eu conversar com você aqui agora. Quem falou que só ficou você em Israel? Ainda existem 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal e não beijou Azera. Deus está dizendo, essa luta que você está enfrentando, tem muita gente enfrentando também como você está enfrentando, mas o Deus que deu vitória a eles, vai dar vitória a você também. Levante a mão para o céu e dê um aplauso para Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, depois que Deus me usa, Deus já falou assim para mim, você não vai jejuar mais e orar, você não vai jejuar mais antes do culto, mas depois dos cultos. Deus falou isso para mim durante um tempo da minha vida, porque era acabar as campanhas na Índia, no Paquistão, na África. Irmão, pensa no vento doido, quem que aguenta isso? Aí Deus falou, meu filho, você está saqueando o inferno, você está libertando vidas, ganhando almas para mim. Você acha que ele vai ficar quietinho? Ele vai querer vir retaliar você. Então você ore e jejue antes. Se você jejuava um dia antes, jejue 2 dias depois. E você quer ser profeta, né? Alguém está aqui, dê glória a Deus. Quem está aqui, diga aleluia. Mas olha que promessa maravilhosa. Olha aqui, ó. A Bíblia diz assim, olha, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Uma coisa eu entendo, ele vai até tentar, vai até intimidar, vai tentar até amedrontar, mas tem uma coisa, porque quando Eliseu, olha para cá, quando Eliseu estava dormindo na caminha dele e revelou todos os segredos do profeta, do rei da Assíria, inimigo, o rei da Síria dizia assim, vamos atacar Israel nesse lugar. O espírito da revelação ia lá onde Eliseu estava, dizia assim, olha, o rei na cama dele falou assim, assim, assim. Então Eliseu avisava ao rei de Israel, e o rei de Israel mudava o exército e nunca sofria emboscada. Então o rei falou assim, quem é que está dedurando a gente? Porque várias vezes eu já falei que vou atacar Israel, e chega lá, eles fogem. Quem é o dedurão aqui? Aí um disse assim, Senhor, não é ninguém aqui que está entregando não. É porque lá tem um profeta que tudo que o Senhor fala na sua câmara de dormir, Deus revela para ele. Levante a mão que eu vou profetizar com força aqui agora. As 2 mãos para o céu. Até você que está meio assim, mais ou menos, levante a mão também, porque até você vai ser profeta. Deus, a partir de hoje é 15 de outubro de 2023, às 9 da noite, a partir de hoje, Ele começará a te revelar as tramas de ataque do inimigo, as tramas secretas do inimigo, as emboscadas do inimigo, e o inimigo vai tentar te pegar, mas não vai te pegar, porque quando chegar, Jeová já vai ter dado livramento. Se você crer, glória para esse Deus. Diga comigo, livramento. Alguém está aqui, diga aleluia. De todos esses homens de Deus que tiveram vitórias e em seguida enfrentaram oposição, com você não será diferente. E quando eu leio o texto sagrado, quando Pedro ouve Jesus dizer, quem dizem
os homens e o Filho do Homem. Aí eles disseram assim, alguém me ouve, diga amém. Uns dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Jeremias. Aí Jesus disse assim, presta atenção, fique ligado. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra. Quem tomou a palavra? Era o mais problemático, era o mais colérico, o mais imperfeito era Pedro. Pedro era daquele jeito, irmão, era um obreiro complicado, era um crente, ele fazia tudo errado. Aí Pedro falou assim, eu sei quem tu é. Aí talvez a galera ali dos 12 disse assim, ih rapaz, vem esse cara de novo, eu vou falar besteira de novo. Mas Pedro ali, ele recebeu do Espírito uma revelação, presta atenção. E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Todo mundo, as cabeças. Esse é o Pedro que recebeu revelação, que está sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Mas daqui a 3 minutos, Satanás se aproxima de Pedro e diz assim, diga para esse Jesus não morrer na cruz. Diga para ele ter pena dele mesmo e não subir na cruz. Assim que Pedro, depois de ter entregado uma revelação do Espírito, Satanás se aproxima dele e usa a mesma boca que Deus estava usando. Diga misericórdia. Está forte, não está, irmão? Mas segura, isso aqui é para a igreja de Cristo. Cristo disse, falaste bem, que te revelou, não foi a carne, não foi o Pai, hein? E vou te dizer mais, convém que o Filho do Homem venha morrer na cruz, pendurado por 3 dias. O diabo disse, agora fala. Ele falou, não, o Senhor não vai morrer não, tenha misericórdia de ti. Jesus virou para Pedro, que ele acabou de dizer, o Pai te revelou, e disse, para trás de mim, Satanás. Alguém está aqui, irmão? A porta está aberta, e logo aqui estão os adversários. Portanto, nós precisamos entender que a nossa vida deve ser uma continuidade de vigilância, de despertamento espiritual, e não podemos baixar as guardas. Precisamos entender que porque Deus está te usando, você não é intocável, porque você deu um testemunho de vitória, a luta não vai voltar. Você precisa estar preparado para as retaliações do inimigo, porque fiel é aquele que prometeu nos dar a vitória e o livramento. Mas temos que pegar as armas da guerra. Pega na mão de alguém aí, aperte a mão de alguém até gemer os ossos e diga assim, entra na batalha. Diga, a batalha espiritual. Diga, não deixa de orar, não deixa de ler a Bíblia, não deixa de cultuar, não deixa de jejuar. Diga, a guerra continua. Quem está aqui, dê glória para o nome de Jesus. Quem quer adorar, adora Jesus nesta noite. Se coloque sobre os seus pés. Patoquetarabachai. Deus me disse, pastor Agel, mantenha o mesmo fervor, mantenha a mesma disciplina, depois de ter recebido uma vitória e uma bênção, do que antes de ter recebido esta vitória e a bênção. Mantenha o mesmo fervor, depois de ter recebido a vitória, do que antes de você receber a vitória enquanto você orava. O fervor deve ser o mesmo, a disciplina deve ser a mesma. Diga comigo, a bênção de Deus exige responsabilidade. Você é responsável. Deus pode confiar a você hoje bênçãos pesadas, e você não vai
oscilar na responsabilidade? Isso aqui, irmão, essa mensagem aqui é só para quem é escolhido de Deus. Diga amém. Joe, eu vou te dar muitas portas, hein? Mas cada porta que eu abrir, para cada porta tem muitos adversários. Por isso Jesus não ficava empolgado com, sabe, elogio e multidão. Jesus era águia, irmão. Ele enxergava o mundo espiritual. Ele ficava ligado. Agora Deus falou assim comigo: meu filho, presta atenção. Tem crente, alguém me ouve, diga amém. Tem crente que está orando e me pedindo para abrir a porta. E essa oração não é uma oração inteligente. Eu falei, por que, Senhor? E ele falou comigo: quem quer que Deus fala com você? Conversa com você, diga amém. Ele conversa, aleluia. Ele falou assim para mim: tem crente que está pedindo para eu abrir a porta, mas é uma oração errada. Eu falei, por que, Senhor? Porque a porta já está aberta. Eu falei, como assim, Jesus? Na Bíblia, porque a palavra de Deus é que ele falou, vá para Apocalipse capítulo 3, versículo 3 ao 7. E escreve a igreja da Filadélfia, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém, e fecha e ninguém. Conheço as tuas obras, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que Deus falou para mim, pastor? Ai, Jesus, a porta já está aberta, mas tem muito crente fraco que não consegue passar por ela. Ouça o que eu vou dizer. A porta já abriu. E por que eu não estou vendo as evidências da porta aberta? É porque entre você e a sua porta existem muitos adversários, muitos inimigos da porta, muitos inimigos no caminho, dizendo assim: essa porta está aberta, mas por aqui você não passa. Alguém está aqui? Qual deve ser a nossa oração? Para o Senhor te revestir de força, de autoridade, de poder, para olhar na cara de Satanás e dizer: você está entre mim e a minha porta, mas hoje eu declaro guerra contra ti, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E olhe, e observe que Filadélfia era uma igreja fraca, tendo pouca força. Deus não está interessado se você é o mais fortão da igreja, não, espiritualmente falando. Você pode ser fraco, mas se você tiver disposição e entender o que Deus já colocou diante de você, irmão, tu está fraco, mas tu vai se arrastando. Você vai orar sem ter vontade, tu vai para a igreja sem ter vontade, tu vai jejuar morrendo de fome, mas você se esforça. Sacuda o irmão assim, diga assim: te esforça, cara, te esforça, te esforça, te esforça. Passa por essa porta, olha para cá, a porta já abriu há muito tempo, mas existe uma trincheira de demônios que não deixa você passar. Mas hoje Deus abre os seus olhos espirituais e tu vai partir para cima com fogo nesta noite e vai entrar por essa porta. Quem vai entrar, dê glória para Jesus. Só quem, agora presta atenção, não venha na frente se você é crente florzinha, fica aí, é melhor. Mas se tu tem sangue no olho e diz assim: essa porta é minha, seu nojento,
A porta é muito grande, é muito eficaz para eu ficar só olhando para ela e não viver as minhas promessas. Eu vou partir para a guerra. Quem é da guerra, sai do seu lugar correndo e vem aqui no altar agora, porque você vai tomar posse de bênçãos. Ai, Jesus, oh, que parcataia pagia. A porta é muito grande e a porta é muito eficaz para você ficar parado, para você ficar olhando. Ai, a forguiner, guinaia, catorabacaio. Nós vamos entrar na guerra, 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 entra na guerra. Irmão, todo demônio territorial, quem está aqui, dê um glória. E pastor Agel, Deus me deu como fosse uma visão, e Deus me disse assim: meu filho, os demônios são espíritos, certo? Eles enxergam a sua bênção muitas vezes antes de você. Por exemplo, já tem bênçãos que Deus já está trabalhando agora em algum lugar que você nem sabe, mas o diabo já viu. E na terra mesmo, já tem pessoas que Deus já juntou para falar de você, para te dar uma bênção, uma porta, uma oportunidade, e você nem sabe, mas o diabo já viu. Então o que o diabo faz? Ele tenta desvirtuar o seu caminho para você nunca chegar no lugar da bênção para receber a vitória. Então sempre, olha para cá, sempre que uma porta se abre, escute, o movimento espiritual naquele lugar fica intensificado. Por quê, pastor? Alguém me ouve, diga amém. Porque Deus mandou anjos para aquele lugar. E quando os demônios veem que, por exemplo, naquela empresa daquele irmão tem muitos anjos em volta, eles dizem, tem alguma coisa ali. Deus mandou esses anjos lá para entregar alguma bênção, algum negócio, e eles começam a ir para lá para tentar embargar a sua bênção. Só que você não viu nada disso, você está no mundo natural, você não vê. Então às vezes quando vem um ataque contra você, é porque uma porta já se abriu, você nem tomou conta ainda, mas você já sabe pela fé que as portas que são tuas já estão abertas. Levante a mão para o céu agora, levante as mãos para nós vamos nesta noite, nós vamos usar as armas que Deus nos confiou. Quem tem armas espirituais aí? Armas da fé, da oração, da profecia, as armas da intercessão, as armas do louvor. Você vai abrir a sua boca e você vai ordenar que todo demônio territorial que está no seu território, na sua casa, na sua empresa, nas suas finanças, no seu matrimônio, na sua área emocional, na área sexual, na área mental, na área intelectual, na área financeira, na área profissional, você vai ordenar em nome de Jesus, que está aprendendo o seu desenvolvimento espiritual, ministerial, você vai ordenar que seja agora repreendido, saia do meu território, saia da minha porta, eu já te vi, você não vai estar segurando as minhas bênçãos. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz, quando o valente guarda a casa, em segurança está tudo quanto tem, mas quando chega o mais valente, ele vence o valente, amarra o valente e toma os despojos. Levanta a mão para o céu agora e começa a ordenar em nome de Jesus. Nós tomamos posse agora da nossa porta, da nossa bênção, o meu documento americano, a minha casa, o meu trabalho, o meu carro, o meu casamento, minha saúde, minhas finanças, os meus filhos, a minha mente, minha saúde mental, minha saúde física, emocional. Eu tomo posse agora em nome de Jesus Cristo. Espírito da morte, você está vencido. Espírito de atraso, você está vencido. Espírito de preguiça, você está vencido em nome de Jesus Cristo. Sai do meu caminho agora, eu te resisto. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Os demônios na porta estão saindo agora. Sai da minha porta, sai da minha porta, sai da minha porta, da minha empresa de construção, da minha empresa de real estate, da minha casa própria. Sai agora em nome de Jesus. Eu te resisto, eu estou te resistindo, eu te resisto agora. E cada passo que você der, você está indo em direção à porta, ao propósito que Deus te chamou, que Deus te confiou. Nós não vamos recuar da nossa bênção, da nossa porta, por causa de nenhum adversário. Tomamos posse em nome de Jesus do que é nosso. Quem crê, diga como você vai falar em alto e bom som: a porta é minha.
Calma, calma, crente avexado. Mas tu vai dar um grito assim, um brado, 3 vezes. A porta é minha. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Outra vez. Mais uma vez. Dê um aplauso e glória para Jesus. A porta é minha. Aperte a mão de 3 pessoas e diga: a porta é sua. A porta é sua. A porta é... A porta é grande. A porta é eficaz. A porta é sua. Quantos recebem essa palavra e tomam posse? Dê glória para Jesus Cristo. Dê um aplauso para Ele. Tem alguém nesta noite que está afastado e sabe que Jesus é a porta. Ele é a porta.